Bom, senhoras e senhores, então, falava para vocês a diferença, né? Há uma tendência das bancas em geral tentarem confundir você entre modalidades de licitação e critérios de julgamento. Essa pegadinha, ela era maior porque antes os critérios de julgamento se chamavam tipos de licitação. Nas minhas aulas eu sempre dizia assim, vamos lá, gente, me deem os tipos de licitação, concorrência, aí o aluno continuava pregando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso não era tipo, isso é modalidade. Hoje não se usa mais a nomenclatura tipos de licitação, e sim critérios de julgamento. Isso facilita um pouco a diferenciação, mas ainda é uma tendência das bancas em colocar esse tipo de questão. Tipos? Escrever tipos? É, dizer, são critérios de julgamento, concorrência, pregão. Mas tipos não era modalidade. Não, tipos era critério. Não usa mais esse. O antigo tipos de licitação hoje é chamado de critérios de julgamento. Quais modalidades não mudou? Modalidades não mudou. A mudança, deixa eu voltar aqui, ó. Modalidades. O que mudou foi que não tem mais convite, não tem mais chamada de preço e acrescentaram o diálogo competitivo. Mas o nome continua sendo modalidade. O que foi que mudou? Os antigos tipos de licitação, que eles chamavam de tipos de licitação, hoje é chamado de critérios de julgamento. Não confunda modalidades com critérios de julgamento. O antigo tipos de licitação. Copiou? Posso? Viu Mari por aí? Mari. Posso? Quais são então esses tipos? Veja, a lei inovou. A lei manteve os antigos, menor preço, mas trouxe novidades. Trouxe o maior desconto. Até manteve o melhor técnica. Eita. Até manteve o melhor técnica. Mas inovou, falando melhor técnica ou conteúdo artístico. Até manteve técnica e preço. Maior lance, que é usado só para leilão, e inovou com o maior retorno econômico. Muitíssimo obrigado. Um ponto para você na prova. Que sua esposa pare de bater em você. A menos que você peça, claro. Aí é outra história. Posso? Essa piada eu uso há tantos anos. Mas uma vez eu cometi uma gafe. Quem foi me entregar foi uma menina, no outro curso. E eu, muito obrigado, que seu marido pare de bater em você. Ele não batia, para minha sorte. Mas quando eu terminei de falar, e se ele bate? Cara, eu fiquei destreinado. Falei com a turma, disse que merda, eu falei. Depois fui lá pedir desculpas a ela. Para minha sorte, ela disse, não, professor, ele não bate em mim, não. Se eu... Já pensou se eu entro na coordenação lá, ela coordenou, e ela tá chorando? Todo mundo sabe que ele bate em mim. Eita. Meu Deus. Posso? E Recife, não sei se você sabe, é a capital mais violenta. Maior índice de violência doméstica do país, da capital. É, cara, caramba, que... É, bate, a turma bate valendo. Lá em casa, a gente somos progressistas, lá em casa eu apanho. Eu não vou levantar aqui, mas assim, todo roxo. As escoriações. Posso? Bom, gente, vê só. Eu vou passar aqui porque eu copiei, aí você pode continuar aqui, mas eu vou fazendo uma comparação, tá? Uma comparação. A concorrência é uma modalidade, percebe? Vou fazer uma... Ora, concorrência
modalidade. Na lei antiga, a concorrência era para a compra de bens ou contratação de serviços especiais de grande valor. Pequenos valores ficava para convite, valores medianos para tomada de preço. Como a gente cortou convite e tomada de preço, agora para a concorrência não importa mais o valor. Cadê? Não se olha mais para o valor do contrato. O que olha é o quê? Eu vou fazer uma obra, ou um serviço de engenharia, ou um serviço de uso especial, tem que ser a concorrência, independentemente do valor. Certo? Agora, qual é o critério de julgamento? Aí pode ser o menor preço, pode ser o maior desconto, pode ser... Só não pode ser maior lance, porque maior lance é para o leilão. Percebe a relação? Modifica os critérios de... Aí a administração pública vai escolher. Não, então, mas todos entram para concorrência? Não. A administração pública vai escolher no edital. Eu vou fazer uma concorrência para um serviço específico, serviço especial. Lembra? É serviço de engenharia ou serviços especiais. Mas eu não quero um serviço qualquer, eu quero um serviço de melhor técnica e preço. Não, eu vou fazer uma obra. E eu quero que essa obra seja uma passagem molhada. E uma passagem molhada não precisa de técnica nem nada, eu quero o menor preço. Então, professor, mas esses critérios de julgamento, todos esses valem para a concorrência? Com exceção do maior lance, sim. Todos eles podem ser aplicados, ser direcionados à concorrência. Vai definir no edital. Ele vai definir do edital. Dependendo do objeto, a maioria esmagadora tem que estar no edital. Qual o critério? Exato. Tem que ter, é obrigatório. Modalidade e o edital dessa modalidade. E o critério de julgamento dessa modalidade. Obras e serviços especiais é que será na concorrência dele. Obras e serviços de engenharia ou serviços especiais. Certo. Serviços de engenharia ou especiais. Vai para a concorrência. Aí veja, se for um serviço especial, a gente chega já no conceito, que o artigo 6º traz de serviço especial, mas se for um serviço especial talvez seja interessante técnica e preço. Ou melhor técnica. Não, eu vou fazer uma obra e eu quero instalar painéis solares para a administração pública gastar menos. Tem algumas cidades do interior que estão fazendo isso em massa. A prefeitura gasta 1 ponto alguma coisa milhão por mês, aí ele separou um terreno público e meteu o painel solar. Mas espera aí, qual foi o critério? Foi uma obra, mas alguns estão fazendo maior retorno econômico. Porque eles perceberam que painel solar, os valores estão quase todos padronizados. Então quem é que me dá o maior valor? Poderia ser o maior desconto, já que é tudo padronizado. Quem decide isso é a administração. Está previsto no edital. Então, a obrigatoriedade de bens e serviços especiais, bens ou serviços especiais ser exclusivamente concorrência mesmo. Entendi agora. Bens e serviços comuns vai ter que ser pregão. Aqui, ó. Compra de bens ou contratação de serviços comuns, que é aquele facilmente identificável, pregão. Se for obra ou bens, ou serviços. Serviços. Aí tem 2 tipos de serviço. Vai ficar ruim aqui. Vou ter que botar 2 mesmo. Serviço especial. Não, botar primeiro serviço de engenharia, porque fica com obra. Especiais e comuns, né? Serviço especial. Ele tem o comuns, não? O comum está aqui, ó. O comum é pregão. Então peraí que eu não tenho. E serviço especial ou de engenharia e obra, concorrência. Então, de engenharia simples não pode mais ir para pregão? Troca de uma porta simples. Nesse caso aí, pode ser encaixado como bem um serviço comum. A troca de uma porta. Aí faz um pregão. Tá? Porque a troca de uma porta não chega a ser um serviço de engenharia. Não é aquele upgrade que a gente estava falando. Só exclusivamente no pregão. Isso. Serviço comum de engenharia pode ser. Serviço comum de engenharia. Entra em serviço de engenharia. E Pode serviço ser, de engenharia. pode ser concorrência. O valor não é critério de inscrição. O valor não é mais critério.
Antigamente, tem que ser acima de tanto, concorrência. Hoje em dia não existe. Hoje em dia é o que é que eu quero, qual tipo de serviço que eu quero. Eu quero contratar um serviço comum, pregão. Não, eu quero comprar cadeiras, pregão. Não, eu quero construir o almoxarifado, um depósito, concorrência. Seja porque é um serviço de engenharia, se for pequenininho, seja porque é uma obra propriamente. Mas na frente, já em contratos, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que essa obra aqui, nesses critérios de julgamentos para o edital, porque são coisas diferentes. Eu estou aqui na fase do edital. Mas vai chegar um momento que o vencedor vai assinar o contrato. Aí isso aqui muda, o contrato pode ser também de várias etapas. Por hora, para não confundir, isso daqui resolve. A concorrência é aberta, né? Aberta. O critério vai depender, a gente vai ver a modalidade de julgamento, que pode ser aberto, fechado ou aberto, fechado. Mas eu não posso entrar nisso agora não, senão causa mais confusão do que já tem. Isso aqui por si só é a parte nefrálgica, né? A parte que a gente tem que tomar muito cuidado. Se você entender isso aqui, aí o resto flui melhor. Certo? Posso avançar? Olha aqui o artigo 6º que eu te falei. Ele traz todos os conceitos. Olha o conceito de concorrência. Modalidade de licitação para a contratação de bens, serviços especiais e obras de serviços comuns ou especiais de engenharia, cujo critério de julgamento será menor preço, técnica e preço, retorno econômico, maior desconto. Certo? Ele deixou de fora quem aí? Leilão. Maior lance. Nota. Bem, contrato, licitação, modalidade, obras. Só na ordem que eu coloquei. Serviços comuns e especiais de engenharia. Eu chamei simplesmente de serviço de engenharia, porque não importa. É serviço de engenharia, não importa se ele é comum ou especial. É serviço de engenharia. Ou ainda, bens e serviços especiais. Chego no conceito de serviços especiais já. Ou bens que estão atrelados a serviços especiais. Então pode todos os critérios de julgamento menos maior lance. Menos maior lance, perfeito. Todos os critérios de julgamento, menos o maior lance. O maior lance, na verdade, só pode ser para o leilão. É exclusivo do leilão. Eu posso fazer um vínculo direto com o leilão. Vou botar ele aqui, ó. Maior lance. Ok? Posso? Posso avançar? Massa, Nelson. O que danado é um bem ou serviço comum? E o que é um bem ou serviço especial? A lei vai amarrar isso também. A beleza dessa lei é que ela não deixa dúvidas, margem para a doutrina interpretar de um jeito maluco. E aí cada doutrinador fala do que ele quiser para vender livros. Essa lei ficou muito boa por isso. Serviços, bens ou serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado. Quem pode me dar um exemplo de serviço comum? Ou um bem comum? Papel ofício é um bem comum ou não? A gente tem dúvida quando eu falo papel ofício. Quero comprar papel ofício. É comum, não é? Eu posso até especificar no edital. Eu quero folha branca. Não, eu quero folha reciclada. Mas é papel ofício. Não é? Quem pode dar um serviço comum? A troca da porta. Vamos pegar um serviço recorrente? Quem pode dar um serviço? Pintura, limpeza de ar-condicionado, serviços gerais, segurança. A contratação de uma terceirizada que por 12 meses vai fazer a limpeza. Percebe? Não estou dizendo que a porta não é um bom exemplo, mas é um exemplo pontual. Trocou ali, acabou-se. Aí provavelmente nem licitação eu faço. Vai ser uma contratação direta, porque é uma troca de uma porta. Mas se eu tenho um contrato de segurança de valores ou de limpeza por 1 ano, aí o valor já é substancial. Percebe? Só que é um serviço comum. E não é de engenharia. Não vai entrar em concorrência. Concorrência vai entrar aqui, ó, bens e serviços especiais. Aqueles que
por sua alta heterogeneidade, essa palavra é difícil, heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos no formato do inciso anterior. Quem pode me dar um exemplo de bem ou serviço especial? Um de cada vez, senão não entendo. Construção de algum complexo, um estádio, arena ali. Massa. Veja, a construção em si é uma obra. Não é? Vou construir a Arena Pernambuco, uma obra. Mas dentro da Arena Pernambuco tem uma porrada de serviços especiais. Mas central de ar-condicionado, construção da refinaria de Abreu e Lima, Aí é serviço de engenharia. ali é um serviço de engenharia. Mas um serviço comum que foge da construção de alguma Pode coisa. ser manutenção? Pode. Desde que haja essa alta complexidade. Implantação de algum software de segurança. Implantação de um software de segurança, dependendo da complexidade, na área militar, pelo menos, né, que tem que estar tudo criptografado, aí já entra um serviço, um bem serviço especial. No caso, acho que a concessão a uma empresa privada. Concessão de uma empresa privada vai ser um contrato, vai ter uma licitação, mas depende. A depender do caso, vai entrar em especial, porque não é simples mesmo, não. É um ótimo exemplo. Concorrência. Ótimo exemplo. Por exemplo, agora o metrô foi... Massa. Tava procurando um exemplo assim. Cara, eu quero fazer a concessão para construir e manter a linha do trem-bala São Paulo-Vicência. Não é uma mera construção. Percebe? E não é só construir e tchau, você vai ficar mantendo aquele serviço. E não é um serviço qualquer, é o trem-bala Vicência-São Paulo, unindo as duas maiores metrópoles do nosso país. É um exemplo de bens ou serviços especiais. Então, o Paiva, ele também se enquadra O dentro do Paiva encaixou-se aqui, só que na época do Paiva não tinha essa lei. E aí não recebeu esse nome no contrato. Mas casos como o Paiva é um ótimo exemplo. Aí meu amigo que está no outro estado, assistindo essa isolada, deve pensar, o que danado é o Paiva? Quem é esse tal de Paiva? Quem é Vicência? Vicência todo mundo conhece. Vicência, Nova York, Tóquio, Xangai. Vicência eles conhecem. Agora o Paiva, apesar de ser aquela belezura, não conhece. O Paiva é um bairro planejado de padrão europeu maravilhoso que fica no nosso litoral sul, aqui colado com... Ali é Jabotão ainda, né? Jabotão. Cidade vizinha. Sim, alguém perguntou alguma coisa? Você tinha... Ah, absurdo. Você é novinha demais para ter Alzheimer. Foi Vicência, foi. Normalmente as bancas, quando vão colocar em serviços especiais, ela usa muita segurança pública como exemplo. E segurança pública e defesa nacional. Então, o serviço de manutenção ele conta a historinha, né, que o Brasil, de fato, alguns anos atrás, adquiriu o seu primeiro submarino nuclear. Não é que a gente tenha bomba nuclear, mas é um submarino movido com energia nuclear, e ele consegue ficar não sei quanto tempo submerso e blá blá. Ela conta uma história. Só que esse submarino requer uma alta manutenção. E para isso, fez-se a licitação para a manutenção, a realização desse serviço. Ele não vai falar serviço especial, você que vai ter que deduzir. Que não é um serviço muito simples. Ele coloca um exemplo assim. Ele conta uma história. Assim, bem longe. Ele coloca... Submarino, não sei o quê. Submarino foi um exemplo que eu vi em prova. Mas ele coloca exemplos drásticos para não caber recurso. Para você não dizer assim, não, mas isso é um serviço comum. Por exemplo, se colocasse serviço de segurança digital. Tipo, Segurança digital. Ele vai ter que contar uma história. É especial. Ele vai dizer, ninguém mais consegue fazer isso. É. Quem consegue fazer isso é essa pessoa. Ele vai Essa ficar empresa. na corda bamba ali de um serviço que dispensa licitação, contratação direta, de tão especial que é. Mas a emissão pública disse, não, eu não vou contratar diretamente, eu vou fazer licitação. Que licitação? Nesse caso, uma concorrência, por ser um serviço. eu acho que ficou Estou mais procurando aqui na internet. Ficou mais simples assim? Eu achei. Não, ficou mais simples, eu digo assim, essa lei nova. Ah, essa lei é muito Eu achei que melhor. ficou mais simples, porque a outra a gente ficava confundindo.
tudo em relação aos valores. A outra era uma zona, e aqueles valores mudavam de tempos em tempos, aí você tem que ficar... Um dos exemplos aqui na internet é projetos de engenharia que envolvam tecnologias inovadoras. Perfeito. Materiais especiais e soluções que exigem um alto nível de conhecimento especializado. Ó, Aí eu pensei aqui, digamos, um jato para chegar na Lua. é uma, mas nem precisa ser para chegar na Lua. Específica, né? Nem precisa chegar para chegar na Lua. A Embraer desenvolveu o maior avião cargueiro do planeta. O avião da Embraer consegue levar dentro dele tanques de guerra, helicópteros militares. Cara, fazer a manutenção disso é, no mínimo, muito complexo. Percebe? Porque não é só mais um avião cargueiro. E cá entre nós, um avião cargueiro já é um negócio complexo. Mas ele conta essas histórias e eles tendem a ir para os extremos para não caber recurso. E mais na frente, aí eu amarro vocês melhorzinho, mais na frente vai ficar mais claro por quê? Porque eu vou trazer na aula que vem as modalidades, as hipóteses de contratação direta. Que é onde eu sou tão especial, tão específico, meu serviço é tão específico, tão complexo, que não tem concorrente. Contratação direta eu lembro muito de artista, assim. Artistas é um exemplo. Mas tem o serviço técnico especializado. Tem aquele profissional que eu quero o serviço dele especificamente. E talvez até tenha outros. Mas é algo, eu estou antecipando, é algo que eu preciso me garantir. Eu não sei se for o caso, mas aquela escultura lá... De Brenan, sim. Manutenção de obra de arte. Manutenção de obra de arte. Veja, advocacia. O Supremo já bateu o martelo, porque existia uma polêmicazinha bobinha. Para concurso não existia polêmica. Para concurso, serviço técnico especializado. A prova só dava o caso para você entender que era especializado. Mas havia uma polêmica no mundo lá fora se a advocacia, escritório de advocacia era ou não serviço técnico especializado. E o Supremo disse que é. Eu gosto muito do exemplo de um tributarista que eu admirava muito, chamado Ives Gandra da Silva Martins. Um dos maiores tributaristas do planeta. O cara dava palestra em tudo quanto era lugar, no Ocidente e no Oriente. Livros e mais livros. Cara, a administração pública, imagina, tem uma... Eu gosto desse exemplo, talvez eu repita esse exemplo na aula que vem. Tem uma ação bilionária que não pode perder. Se perder, vai causar um buraco no orçamento. Aí ela quer um parecer de Ives Gandra. Ela vai fazer licitação por quê? Se fizer, serviço especial. Mas ela pode fazer a contratação direta. Se ela fizer a licitação, meu velho, tá lá Ives Gandra, que é quem ela quer, e Nelson França. Ives, na época que eu pesquisei, ele cobrava R$100 mil por um parecer. Não era para pegar a causa, não. Era para assinar as laudas lá, algumas páginas, e ter a assinatura dele. Parecer. Imagina a concorrência. Ó, meu preço é 100 mil. Aí Nelson França. Bicho, eu faço por 10. Ives diria, meu valor é esse. Se quiser, é 100 mil. E eu diria, tá, vamos fazer o seguinte, pra gente fechar agora, cinquinho, mas a gente fecha. No Pix, né? No Pix, é. Mas percebe que não é disso que a gente está falando, que não é o parecer de qualquer advogado. Eu não sei tributário. Morro de vontade de aprender, mas não sei tributário. Não a ponto de ser um parecerista. Minha área é outra. E ele não é um tributarista qualquer, ele é o tributarista. É caso de dispensa de licitação. Mas olhando sem olhar para esse prisma por enquanto, que a gente não chegou lá, a gente poderia encaixar isso como um serviço de altíssima complexidade. Pois não. Então, acaba sendo facultativo um edital na modalidade de concorrência? Não. Ótima pergunta. Sua pergunta é maravilhosa. Veja, o facultativo é quando eu me encaixo numa das hipóteses de licitação dispensável ou inexigível. Aí, contratar IVES diretamente é inexigível. Eu contrato, no entanto, se quiser. No exemplo que eu falei, em que se eu fizer, vai aparecer Nelson. Nelson é um exemplo, né, de um advogado que não sabe tributário. E IVES. Aí ela vai dizer, cara, eu vou perder tempo fazendo licitação. Eu contrato logo o IVES. Mas às vezes isso não é tão claro no dia a dia. Ela pode dizer, posso fazer uma contratação direta? Posso. Mas eu vou fazer a licitação. Que é um exemplo massa de um serviço super complexo e heterogêneo. Quanto mais fases tiver, mais heterogêneo é. Banca examinadora para concurso público.
saiu a Polícia Federal, vocês viram? Cara, a Polícia Federal tem a prova objetiva, tem a prova discursiva, tem o TAF, tem o exame médico, tem o... É complexo e heterogêneo. Aí aqui ela pode, já é pacífico também, a nova lei traz isso expressamente, ela pode contratar a banca diretamente. A lei anterior não falava isso. A nova lei diz no artigo 74 diretamente, olha, banca examinadora para concurso público. É dispensável. Desculpe, dispensável não, inexigível. Eu posso fazer contratação direta. Mas é facultativo. Ela pode dizer assim, não, eu vou fazer licitação. Faz a licitação pela alta complexidade. Não é lindo isso? Nossa, eu fico besta com isso. Mas ela pode contratar direto, por que ela faz a licitação? É facultativo. É porque, mesmo que... Sua pergunta faz muito sentido para mim. Quando eu estava do outro lado do balcão fazendo licitações e a Câmara dos Vereadores de Abreu e Lima me pedia todo dia uma coisa nova, contratar diretamente a banca e dizer, banca, toma que o filho é teu, faz muito sentido para mim. O Tribunal de Contas contratou a FGV, mesma coisa, ó, faz isso para mim. É delegar responsabilidade, mas talvez ela pense assim, e aí eu vou, tá? Devagar aqui. Talvez ela pense, cara, tá muito caro. Eu quero fazer uma concorrência. Eu quero ver quais são os serviços. Eu nunca fiz esse concurso na minha vida, vai ser a primeira vez para esse tipo de cargo, é novo. Eu não quero simplesmente jogar porque eu não sei exatamente o que eu estou delegando. Professor, mas eu acho que o TJ é um exemplo. O último concurso foi licitação e a gente teve aquela banca horrível. Aí deve ser. Veja, mas aí o exemplo é oposto. Ela pode dizer assim, eu vou fazer concorrência. Mas se uma porcaria de banca for contratada, for a vencedora, tudo isso tem que ser pesado. Eu, enquanto gestor, né, porque eu não era o agente de contratação, eu era um consultor apenas, contratado lá, um cargo comissionado, mas eu não aparecia, eu aparecia só como parecerista. Na hora que a agente de contratação me perguntou, Nelson, o que a gente faz? A gente faz a licitação na modalidade de concorrência ou a gente faz a contratação direta? Eu disse para ela, vamos fazer a contratação direta. As empresas pagam da licitação? Não paga. As empresas trazem os requisitos, né, e as propostas, a gente escolhe a proposta mais vantajosa de acordo com o critério de julgamento. Mas não pode cobrar para participar da licitação. Não pode cobrar nem o edital. Pode cobrar, no máximo, o custo da impressão do edital. Tá? Se ela não quiser imprimir em casa. Você tinha uma pergunta? É porque eu realmente estou com dificuldade para visualizar. Porque como eu posso dizer que é facultativo? Assim, qual seria uma resposta direta? É como se fosse o exemplo da máquina de lavar. A pessoa, se tem o dinheiro e não quer perder tempo, compra direto na primeira loja. E não vai precisar. Eu diria que é um ato discricionário. O ato discricionário faz com que ela tenha que escolher. Eu vou fazer concorrência ou a contratação direta? Ou, se for um serviço, eu vou fazer o pregão ou a contratação direta? Só que veja, contratação direta não é a regra. A regra é que eu tenho que fazer licitação. Mas existe um rol de situações em que eu posso fazer contratação direta. Me encaixei nesse rol. Aí eu tenho essa opção. É discricionário. Faço contratação direta, que é mais rápido, que é mais simples, que é mais, né? Mas pago mais. Ou eu faço a licitação. Voltando para o concurso público, porque é por causa da complexidade, porque a gente está falando de concorrência. E se uma banca ruim aparecer? Poxa, mas o Tribunal de Contas pagou agora para a FGV R$1.750.000. E se o orçamento estiver apertadinho? Percebe que é uma variedade de situações? Vamos imaginar que ele não tenha um orçamento tão grande, o órgão. R$1.750.000, ele vai dizer, caramba, não, vou fazer a licitação, porque o critério vai ser o de menor preço. E no final de R$1.750.000, eu fechei por 900 mil, por R$1 milhão. Alcancei o meu objetivo. Percebe? A regra, no entanto, é essa. A exceção é quando eu me encaixo nas hipóteses que a gente ainda vai ver. Deu para entender agora? Fez sentido? Fez sentido também? A questão orçamentária é um requisito que eu vou pesar. A questão da qualidade da banca é um outro requisito. E por aí vai. Essa contratação direta, ele não abre margem para, sei lá, desvio, alguma coisa assim. Tem isso também, né? Afinal, você
Eu vou falar dessa questão quando a gente chegar em condição direta, que é uma polêmica da oposição. Porque juridicamente não tem, do orçamento não tem polêmica, é tudo muito transparente. Agora, tem o gestor que é ruim, ou mal assessorado, ruim não, né? Ele está mal assessorado, e tem a oposição que está ali para pegar no pé, mesmo quando o cara está certo, ele pega no pé. Ah, Wesley Safadão veio há uns anos atrás para Caruaru, 750 mil. Absurdo, não sei o que, 750 mil. Cara, o Wesley Safadão, que ele traz de gente para aquela noite de São João, movimenta a economia de Caruaru em muito mais do que 750 mil. Naquele ano, a estimativa para aquela noite era de 100 mil pessoas. Não necessariamente no pátio, tá? Mas 100 mil pessoas na cidade, novas, de fora. 100 mil pessoas, imagine se cada uma gastar 100 reais, que gasta mais. Muito mais. Só de hospedagem, aluguel de carro, restaurante, os ambulantes. Bicho, aí já bateu muito. Mas 100 mil, não, desculpe, 100 mil pessoas gastando 100 reais, dá o quê? 10 milhões de reais girando na economia. Então essa polêmicazinha é polêmica de oposição. A não ser, claro, que o cara faz uma contratação direta sem os requisitos da contratação. Aí outra história que a gente vai ver lá. Não é simplesmente porque o cara é artista que eu vou lá e contrato. Não é assim que funciona. Mas o Wesley tem todos os requisitos? Tem. 750 mil é barato, velho. Sabe quem é Taylor Swift? Oh, quem não sabe quem é Taylor Swift? Taylor Swift. Eu ouço Taylor todos os dias no quarto da minha filha. Ela negocia com cidades, com países, para ela fazer o show dela. Porque o show dela movimenta 5 bilhões Vê pra isso. de reais. O prefeito de Vicência. Ela foi pra São Paulo, ela fez 2, 3 shows lá. Foi. É 5 bilhões. O prefeito de Vicência está cogitando uma arena nova só para chamar Taylor. Tem país pequeno que chama ela para movimentar na Europa, O PIB. pra movimentar o PIB. Velho, é muito... Agora sim, veja, a gente vai analisar de um ponto de vista peculiar, que é concurso. Analisando do ponto de vista peculiar, eu tenho que ter requisitos que você vai ter que decorar. Não hoje, porque não é o tópico ainda. Você vai ter que decorar. Uma vez cumprindo esses requisitos, Taylor Swift, Whindersson Nunes, botei os dois no mesmo pacote, né? Mas não importa. Nelson França, não importa. É perfeitamente possível. Fazer a licitação, se for o caso, ou... Acho que no caso de atriz pode ser feita licitação também. Pode ser feita licitação também. Quando ele não é consagrado, ele tem que fazer licitação. Na prática, no mundo lá fora, o problema é esse, que eles contratam qualquer artista. Mas tem que ser licitado como regra. O consagrado e com o artista e com agente exclusivo é que pode ser contratado direto. Mas eu chego lá. Nesse caso aqui, na modalidade de concorrência, voltando para aquela questão da banca. Certo. Tá? Quando for analisar os critérios, vamos dizer que não seja nada relacionado a valores. Por exemplo, melhor técnica. Certo. Havendo um empate entre duas, que resolve tudo. O próprio edital vai trazer. Se for só melhor técnica, a técnica ela é apurada não necessariamente pela qualidade do seu serviço, apenas. Mas vai ver pelos serviços que você prestou anteriormente. Eles vão fazer uma consulta nos outros órgãos. Tem uma boa qualidade? Tem. Atendeu a expectativa? Atendeu. Então eles vão botando esses critérios. Mas ele tem um checklist a pontuar. Vai aparecer aqui. Eu não sei se é o próximo. Não, acho que não é o próximo não. Mas vai aparecer aqui hoje que a técnica não é... Não, não é ainda não. Mas vai aparecer. A técnica não é assim, eu tenho a melhor forma de fazer o produto. E é isso, mas não é só isso. Eu tenho a melhor forma, mas eu nunca prestei um serviço para um órgão público. E o outro prestou. Ele ganha. Percebe? Mas vai aparecer o conceito. Ainda conceituando o que é uma obra e o que é um serviço de engenharia. Essas são as partes mais fáceis. Eu já falei para você. Obra todo mundo sabe, né? Construir aqui um prédio, construir uma casa, construir uma arena, construir... Vicência está construindo a arena para receber Taylor Swift. Inclusive, metade dos gastos, quem está pagando do bolso dela é a própria Taylor, porque ela é doida para visitar Vicência. Como artista, né? Porque como moradora ela já está lá faz tempo. Nasceu lá? Não nasceu lá não, mas ela pediu a nacionalidade. Ora, brincadeiras à parte, a obra a gente conhece. E o serviço de engenharia? Atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada unidade intelectual, material... blá, blá, blá. Aí ele enrola para dizer o seguinte, serviço de engenharia é aquele que não vai mudar a paisagem, trazer algo completamente novo. Ele vai mudar apenas algo que já existe.
Exemplo, na Conde da Boa Vista tem um prédio grandão, gigante, onde funcionava por muitos anos a sede do banco, uma das sedes do Banco do Nordeste e tantos outros órgãos públicos. Esse prédio, cara, como é que eu vou descrever esse prédio? Ele fica de frente para um antigo Banco Real. Ele fica na frente quase na frente da Fafiri. Hã? Só que aquele grandão quadrado que você vê ele de longe. Ele tinha um recuo gigantesco da calçada. Você subia uma escadaria enorme antigamente. Ele era, sei lá, vários e vários metros para você chegar no prédio. Depois você passar no portão vários e vários metros. Só que aquilo ali era uma perda de metro quadrado gigantesca. Dava para fazer quase outro prédio na frente do prédio. E era lindo, sabe, escadaria. Mas os caras disseram assim, bicho, vamos aproveitar isso melhor. Acessível, não era acessível. Não era acessível. Vamos aproveitar. Veja que, naquele caso, foi um negócio tão grande, mas tão grande, que aquilo ali, por si só, já se caracterizava uma obra. Porque modifica, né? Ali ele mudou a estrutura. Não é que seja outro prédio, você ainda reconhece ele, mas, cara, foi muito grande a obra. Só que às vezes não chega tanto. Como eu falei recentemente, né? Às vezes eu vou só abrir uma lateral aqui para o cara não ter que arrodear a rua toda. E aí não chega a se caracterizar como obra, e sim uma atividade de menor proporção, que se encaixa como um serviço de engenharia. Entendi. Qual foi o exemplo agora desse último? Você já tem o prédio, a construção, só que as pessoas têm que arrodear para entrar na portaria. Eles podem abrir uma portaria na rua lateral. Não, o prédio é o mesmo, só abriu um novo acesso. Isso aí é o que a gente chamaria de serviço de engenharia. É quando não tem modificação. Então. A modificação não altera a natureza do local. Percebe? É diferente de eu ter um terreno baldio e construir uma casa. Eu fiz uma obra. Eu já tenho uma casa e agora eu alarguei a entrada da garagem. Eu fiz um serviço de engenharia. Esse exemplo eu acho que ficou muito bom. Ok? A gente vai fazer uma reforma lá em casa agora. Tem um bar, é um apartamento mais antigo, um bar de mármore lá, que é da década de 80 aquilo ali. A gente vai derrubar derrubar o mar não. Sou eu e... A gente vai derrubar o bar e Moisés, né? Sou eu e Moisés derrubando o mar. E tem umas pedras lá também, um hacker, mas é tudo de granito, tudo que fez sentido na década de 90 e hoje em dia não faz mais sentido. Cara, o imóvel está lá e continuará lá. A gente vai fazer um serviço de engenharia. Percebe? Ok? Sim. Tiago, quando entrou naquele imóvel, o que foi que ele fez? Ele recastou, pintou aqui, tinha um mofo, ele raspou, botou o gesso e fez o quê? Serviço de engenharia. Esses são do artigo 6º? Todos do artigo 6º. A gente está passando aqui para você se familiarizar, mas todos os conceitos são do artigo 6º. E para terminar a concorrência, eu tenho que dizer para você, concorrência segue um rito procedimental que a gente chama de comum. O artigo 17 vem caindo com força. O artigo 17 merece uma atenção especial para você. Fala de quê? Do processo de licitação. O passo a passo. Fase preparatória, é uma fase interna. Nessa fase eu vou descobrir o que é que eu quero, qual é o objeto a ser licitado. Vai descobrir as condições da entrega desse objeto, seja o serviço, seja um bem, não importa, uma obra, não importa. Aqui eu vou descobrir orçamento. Aqui eu vou descobrir se tenho que fazer licitação ou se é uma contratação direta. No meu exemplo, a gente está estudando concorrência ainda. Contratação com licitação. E aqui eu vou criar o edital. Mais na frente a gente vai ver que tem que ter o estudo técnico preliminar e outras pecinhas a mais. Aí chega na fase 2. A fase 2 em diante é o que a gente chama de fase externa. Na fase externa,
Aqui as pessoas tomam conhecimento. A divulgação do edital de licitação. Diário oficial, site do órgão, Portal Nacional de Compras Públicas. Aqui todo mundo ficou sabendo da licitação. No prazo previsto no edital, vai apresentar as propostas e, se for o caso, fazerem os lances. Se for o caso. E aí, para quem estuda licitação há mais tempo, preste atenção no que eu vou falar agora. Eu vou deixar você copiar, mas olha para mim. Antigamente, gente, primeiro eu abria os envelopes da habilitação para depois fazer o julgamento. Hoje em dia, perceba, a ordem foi alterada. Seguimos a ideia do pregão, da lei do pregão. Primeiro, eu vou abrir... Eu quero que vocês imaginem como antigamente, envelopes. Posso usar seu caderninho aqui? Imagina, hoje em dia tudo é eletrônico. Mas antigamente se entregava literalmente envelopes. E aí você abria, você tinha que entregar 2 envelopes. Um envelope tinha a habilitação. O outro continha as propostas. A habilitação são os documentos, a documentação. Aí eles abriam todos os envelopes dos concorrentes da habilitação, com a documentação. Tem qualificação jurídica? A empresa existe? Tem um CPF, um CNPJ válido? Tem habilitação técnica? Imagine se fosse uma obra. Tem alguém que assine, um engenheiro que assine? Tem orçamento, tem bala na agulha para gastar com essa obra? A relação econômico-financeira, eles iam abrindo todos os envelopes. Depois que eles abrissem todos os envelopes, imagine, às vezes, centenas de envelopes. Aí, quem não tinha os requisitos? Saía, e eles iam abrir agora todos os envelopes com as propostas, para ver quem tinha a melhor proposta. A lei antiga acabou e a nova usou a lógica do pregão. Primeiro eu vou abrir os envelopes do julgamento. Imagine que são 100 pessoas, 100 envelopes. Esse daqui tem a melhor proposta. Eu não abro os envelopes da habilitação, da documentação dos outros 100. Eu só abro do vencedor. Muito mais simples. Muito mais fácil. Ah, mas o vencedor não tem habilitação. Eu passo para o segundo colocado. Não tem habilitação, eu passo para o terceiro colocado. Tem habilitação? Tem. Tem os requisitos? Tem. Contrato com ele. A 8666 ainda cai ou basta saber o procedimento? Basta saber isso aqui. A 8666 morreu. É porque ela ainda ficou em vigência. Foi 2 anos depois. É porque você chegou atrasada. A gente comentou isso no comecinho. Que era uma lei que ninguém gostava, mas na hora de extinguir, ninguém queria extinguir, porque estava acostumado com ela. E aí, ela tinha 2 anos de vigência coabitando com a atual lei, pediram a prorrogação até o final, que deu quase 3 anos a mais, mas agora ela morreu de vez, e o diabo que a carregue. Ela foi revogada nesse caso, porque a lei posterior revogando a anterior. Certo? Só que a lei posterior, que é essa, ela deu esse prazo de adaptação. Como está acontecendo agora na área tributária com o IBS e o CBS. Está convivendo com impostos antigos que vão cair, vão ser revogados. Ok? Terminou de copiar? Pode copiar. Depois o recurso, homologação e publicação. Oi? Nesse caso da fase do julgamento, tem os lances, e aí quem ganhar no lance é que vai abrir a... Não, o lance é só para o leilão. Tá? Por isso que a lei diz aqui, ó. E lances, vírgula, quando for o caso. Quando é que é o caso do lance? O leilão. Leilão a gente vai ver que o procedimento é especial, não é o comum. O leilão é muito simples. Tinha. Não, a gente chama de lance, mas não é o caso dele aqui, não. Não é o caso dele aqui, não. Concorrência e pregão. Nesse caso, nesse rito, só os dois. O rito comum, né? O rito comum. Quando você vai olhar para os demais, eles têm procedimentos especiais. O procedimento mais simples de todos é o leilão. O leilão é sentar, levantar a mãozinha, eu pago tanto. Ganhou, ganhou. Na área pública, no setor privado é um pouquinho mais chato. Ele especifica esse negócio do julgamento, do primeiro apresentação da proposta. Sim, a gente vai chegar lá. Diálogo competitivo. Acho que eu começo a aula que vem com ele. Não, começo não. Vai ser o último.
Certamente não. Posso avançar? Estão copiando ainda? Quem copiou ainda? Quem estiver copiando diz miau. Se não disser, eu passo. Estão copiando? Posso passar? Tem pressa não, tem pressa não. Oi? Pode passar, Não, peraí, que eu tô copiando. Ah, tem que dizer miau, tem que dizer peraí não, é miau. Posso? Meu amigo que acorda de madrugada, vai vir para aula de hoje à tarde? Vai dormir. Porque acordou às 3, aí tem que dormir. Faz sentido. Posso avançar? Mais alguém? Pregão. Fecharei a aula de hoje com o pregão. O pregão, senhoras e senhores, é a modalidade mais usada na atualidade. E por isso, a mais cobrada em provas de concurso. Pregão e contratação direta. Como existe a lei específica? Do pregão? Não é? Não, a lei específica do pregão morreu também com a nova lei. A 10.520 morreu com a lei. Saber também. Boa pergunta, A 8666, teve uma outra lá que já não tinha projeção, e a lei do pregão, a 10.520, essas três foram incorporadas e atualizadas pela 14.133, e depois de 2 anos, que foi prorrogado um pouquinho, né? Todas elas morreram. Até isso ficou melhor. Até isso ficou melhor, verdade. Então quer dizer que a gente vai sempre dividir, quando for os entes políticos a 14. Isso. E as estatais. Você só se preocupa com... Se você vai fazer concurso para tribunais, para a Polícia Federal, para... que mais? Tribunal de Contas, para Assembleia Legislativa, esse ano vai ter uma penca. Tudo que for regido pelo direito público é a 14.133. Ah, mas eu vou fazer também para Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, Hemobras, Empresa Pública, Sociedade Economia Mista, aí é a 13.303, que você vai ver, tem muita coisa que coincide. Muita coisa. Não é a mesma coisa, mas 80% está batendo lá. Pregão, modalidade obrigatória de licitação quando você for adquirir bens ou serviços comuns. Já vimos o que é um serviço comum, não é? Aquele facilmente identificado. Certo? É um critério de julgamento obrigatório, o de menor preço ou maior desconto. Tá aqui, ó, menor preço ou maior desconto. O pregão tem que ter esse critério de julgamento. Do mesmo jeito que a concorrência, eu falei para vocês, concorrência, gente, pode ter tudo, menos maior lance. Pregão só pode ter os 2 primeiros, menor preço ou maior desconto. Posso fazer um pregão com melhor técnica ou conteúdo artístico? Não. Melhor técnica e preço? Não. Maior retorno? Não. Só menor preço e maior desconto. No pregão, o que eu quero é pagar menos. Sacrificando, inclusive, se for o caso, a qualidade. Agora, veja. Quando eu digo que é o menor preço ou maior desconto, o edital vai trazer os critérios desejados naquela contratação. Por exemplo, quero comprar carros. Quero comprar nova frota de carros da Polícia Militar. Certo? O Estado vai comprar carros. Ele vai dizer assim, ó, um dos critérios, ele vai dizer vários, mas esses carros têm que ser SUVs. Um Uno é mais barato do que uma SUV? É. Tem o menor preço? Tem. Mas o critério inclui a compra exclusivamente de SUVs. Então não venha com Uno. Não, mas ele tem uma escada em cima. Não venha com Uno. Tá? Tem que ser SUV. Ok?
Quando eu falo, então, menor preço, não é necessariamente... Lembra do DOS? Ele vai dizer, olha, eu quero um computador no mínimo i3 com 13ª geração. Não venha com um i5 de 8ª geração. Talvez o processador seja até melhor, tem mais núcleos, mas eu quero um de 13ª geração. Percebe? Aí, dentro desses critérios do edital, aí sim, ganha quem? Quem ofereceu o computador, a SUV pelo menor preço. O computador i3, 13ª geração, pelo menor preço. Se for algo melhor... Se for melhor, ótimo. Só que esse exemplo do computador é ótimo, porque a gente fez essa licitação, fez um pregão lá para Abreu e Lima, e o critério é exatamente esse. Tem que ser no mínimo um i3, 13ª geração. Aí o cara chega pra gente com um i5. O processador é melhor. Só que ele é melhor, mas a geração era a 8ª geração, se não me engano, a 6ª geração, a geração bem ultrapassada. E aí ele assim, o discurso dele, olha, eu estou entregando uma até melhor. Rapaz, que maravilha. Quando o cara diz isso, a gente já fica com as orelhas em pés. Aí abri o computador, fui lá e disse, não, bicho, mas tem que ser 13ª. Não, mas isso compensa com o... Dependendo do que você vai usar, por exemplo, gráficos. Hã? Pois é. Dependendo para que você vai usar, eu vou usar para edição de vídeos. Eu vou usar para a questão de gráficos, de AutoCAD, Aí, quanto maior o i, o processador, melhor. Mas era para a Câmara dos Vereadores, eu preciso do Windows mesmo. Eu preciso do Word, do Excel, percebe? A geração é muito importante. Então, esse entregar melhor pode, desde que seja de fato melhor. E não esse jeitinho. Tanto é que ele nunca entregou. Ele fez um lance que ele não podia cobrir. E aí vem punições, aí outra história, a gente chega lá. Quando fala dessa parte ali, adotando o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por edital, o que é que tem de diferente da concorrência nesse caso? Da concorrência? Veja. Ele começa dizendo que a concorrência e o pregão segue o rito 17. comum. Lembra do rito comum? Fase interna, publicação do edital, lances, proposta, habilitação, julgamento, recurso, homologação. Nesse caso aqui, eu estou... Procedimento igual da concorrência. A concorrência e o pregão seguem o mesmo procedimento. Sim. Cadê? Eu passei, foi? Depois da vírgula, adotando o seu pregão. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui, eu nem tinha percebido que tinha passado. Nesse caso, o pregão vai se diferenciar da concorrência pelo objeto que ele deseja alcançar. Se ele está querendo pegar um serviço comum, e esse serviço comum vai ser pelo menor preço ou maior desconto, eu tenho que usar o pregão, certo? Mas, qual é a diferença? A diferença é que eu posso, por exemplo, eu estou querendo comprar um bem ou serviço de uso especial, ou um serviço de engenharia. Aí isso já afasta, é o critério de diferenciação da concorrência. A observação que eu coloquei aqui, ó. Cadê? Depois da vírgula você falou? Adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade. Onde é que você está vendo isso? Terceira linha? Depois da utilização. Deixa eu ler o artigo todo. Deixa eu ver o artigo todo. A concorrência e o pregão seguem o mesmo rito. Isso a gente já tinha falado. Adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos. Em outras palavras, sempre que o bem ou serviço for comum. Meu exemplo aqui, papel ofício. Quando eu falo papel ofício, isso pode ser objetivamente definido no edital. E o serviço especial, ele não é objetivamente definido? O serviço especial ele tem duas características. Alta complexidade e heterogeneidade. Como ele é complexo e heterogêneo, uma empresa presta esse serviço, a outra empresa também presta, mas com um critério completamente diferente. Mas a obra também como é o nome? Comum? Objetivamente definido. Perfeito, mas a obra por conceito já entra aqui. É uma questão conceitual. Eu sei, mas quando ele fala que isso pode ser uma pegadinha de pano também. Sim. Assim, pregão sempre objetivo. Tipo, ele traz uma coisa muito objetivamente definida no edital. É muito... O que ele quer dizer aí, o que ele quer dizer aí é que, isso também vale para a concorrência nesse aspecto, o objeto a ser contratado, seja na concorrência, seja no pregão, tem que estar definido.
Só que essa definição aqui, para o pregão, é de um bem ou serviço fácil de se identificar, homogêneo. Enquanto que para esse tipo de serviço aqui, não é tão, ele é heterogêneo, ele tem várias partes. E aí, consequentemente, eu não vou fazer pelo pregão, eu vou fazer pela concorrência. Não raramente eu não consigo usar o menor preço, porque eu quero qualidade extrema. Aí eu vou usar a melhor técnica e preço. Percebe? Eu fiz um comparativo com o Código Civil. Fungível e infungível. É... Aí o pregão é mais para objetos fungíveis, que você pode substituir tranquilamente. Aquela marca por aquela outra marca. Por exemplo, gasolina. Vou comprar gasolina. Ela é fungível. Mas a obra... Você sabe o que você vai fazer numa obra? Mas aí onde está o detalhe. A obra, Gabi, ela por si só, conceitualmente falando, não pode ser do pregão. É a especialidade da norma. Percebe? A norma que determinou. Eu entendi. O problema é quando é um bem. Aí vamos usar o conceito Tiago. Isso aqui pode ser, qualquer um pode fornecer. Porque aqui ele fala, adota-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de qualidade que possam ser objetivamente definidos. Uhum. Eu achei Eu entendi. O conceito legal é que foi muito amplo e de tal forma que se encaixa na concorrência. E ele traz somente para o pregão. Uhum. Entendi o que você quis dizer. É um pecado do legislador, apesar de eu nunca ter pensado nisso, sinceramente. Especificações visuais do mercado. Especificações Ali visuais eu do achei mercado. mais específico para o pregão. Vê, uma caneta para ser considerada assim, ela tem que ser com um tubo transparente, com um tubozinho, com uma esfera na ponta, então tem especificações técnicas Do mercado. que é o produto. E como é um bem, não pode ser uma concorrência. Percebe? Se fosse uma obra, não poderia ser um pregão. O ponto comum está aqui, ó. Ambos vão ter que estar especificados. Só que qualquer um consegue, usando a terminologia civilista de Tiago, né? Qualquer um pode fornecer, pode ser A, B ou C. E esse daqui nem todo mundo consegue fornecer o serviço. É grosseira a comparação, mas dá pra... Não, eu entendi, foi ótimo. Vou usar nas minhas aulas futuras e dizer que fui eu que criei. Olha que é gravado. Eu sei, mas... Essa parte eu corto fácil. Isso aí eu corto facinho. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Pois não, fica à vontade. A ideia de não colocar marca continua. Continua. Eu não posso colocar... Eu até posso usar como referência. Por exemplo, vou comprar cafeteiras no estilo Valita. Aí eu até cito, mas não quer dizer que tem que ser da Valita. Tem que ser, usa uma expressão muito comum assim nos editais, que é Valita ou similar. Percebe? Aí ele usa o similar para dizer, não tem que ser Valita. Valita é porque é muito conhecida. Nem sei se é conhecida, foi só a marca que me veio à mente. Café Melissa, imitando Melita. Contou, foi, eu vi. Não ia Deve ser E gostoso. até o logotipo é muito parecido às cores, né? Bom, senhoras e senhores, até daqui a 1h30, tá?